E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma semana com vocês, mais um programa Metafisicamente, aqui da Foco TV, né? E como a gente tem falado nos outros programas de Metafísica da Saúde, resolvi continuar com esse tema, né? Eu disse que eu ia falar hoje de cistite e uretrite, né? Só um toque que é legal dar. Toda vez que acontece algum problema, um sintoma, uma doença em você, é bom que você faça a seguinte pergunta: quando é que isso começou? Geralmente, a doença, ela começa depois de algo que você passou. Uma frustração, uma decepção, uma tristeza, tudo são as suas reações, né, acerca do assunto que aconteceu, da situação que aconteceu com você. Então, dependendo de como você reage, aquilo abre uma brecha para que aquele fator metafísico, aquele comportamento seu desenvolva, né, somatize uma doença no seu organismo. Então, uma dica sempre é você parar e perguntar, né, como seu próprio terapeuta: quando é que isso começou? Essa doença começou quando? O que aconteceu naquela época? O que eu passei de nervoso naquela época, de contrariedade? Ajuda muito você a perceber quando foi que aconteceu, já começar a tratar dos seus problemas interiores, tá? Desse universo seu aí. Então a gente vai falar da cistite. Tudo que termina com it tá ligado a uma irritação. Pessoa mimada, ela quer as coisas do jeito dela, tá? Então cistite, sinusite, rinite, uretrite, é tudo pessoa irritada. É irritação, geralmente com pessoas próximas, tá? No caso da cistite e da uretrite, tá mais ligado ao parceiro, tá? Ao namorado, marido, né? Então a cistite, ela começa, né? O sintoma no corpo é dor, queimação ao urinar, pode sair sangue e pus na urina, né? E esse fator é desencadeado pela penetração de uma bactéria, né? Que se aloja no canal da urina, e isso acontece na mulher geralmente depois de relação sexual, tá? A cistite é mais comum em mulher e a uretrite é mais comum nos homens, tá? Então, assim, a mulher, ela entra em choque com a fantasia e a realidade. Ela idealizou um homem e, de repente, com o passar do tempo, ela vê que aquele homem não é o homem que ela idealizou. Ela está namorando ou está casada com uma pessoa que ela imaginou que fosse outra pessoa. Então, ela casou com dois, né? Na cabeça dela, ela está com dois, porque ela tem aquele que ela idealizou e o real. Quando ela começa a se chocar com essa realidade, que as fantasias dela não estão sendo nutridas, vem o problema da cistite. Ela começa a desenvolver esse quadro, se machuca na afetividade dela, né? Ele não corresponde às expectativas dela. Ele não é o parceiro que ela idealizou como aquele que vai ficar com ela durante toda a vida, né? Então ela fica muito magoada com aquilo, muito nervosa, e geralmente ela fica com raiva do comportamento dele, porque ele deveria, na cabeça dela, ser outra pessoa, tá? Então o que acontece? É a negação do outro. É muito triste, gente, a gente ficar querendo que o outro seja aquilo que ele não é. Já desde pequenos, nossos pais falavam que a gente era errado, os professores falavam que a gente era inconveniente, você ri demais, você fala demais, você abre as pernas demais quando vai sentar, você é mulherzinha, fecha... Tudo a gente é inconveniente, tudo a gente está errado. Aquela pessoa que está ali, né, compartilhando de uma relação com você, é uma violência você ficar falando para ela o tempo todo que ela está errada, que ela não é o que você queria. Então é bem aquela situação, ou aceita ou larga, né? O em cima do muro da doença sempre dá doença na gente. A não conformação, tudo isso daí, essa coisa de querer mudar a pessoa, ela acarreta coisa ruim para você mesmo, porque o outro, ele é simplesmente o outro. Ele é o melhor que ele pode ser. Ou quer ou não quer. Isso daí, então, a mulher fica muito irritada com o comportamento do parceiro. A culpa também pode desencadear a cistite. No caso, aquela mãe orgulhosa que achava que a educação que ela deu para o filho era ótima e que o filho não poderia sair dos trilhos nunca. De repente, o filho começa a se envolver com droga, desanda na vida, porque ele é simplesmente um ser humano que, independente da educação que você der, ele é um espírito que está vindo aí com toda a bagagem dele, né? A gente vê um bebezinho, olha que coisa inocente. Eu acredito que ali é um espírito muito vivido e de muitas vidas. Então já vem com toda a bagagem dele e a gente tem essa ilusão de que criando de determinada forma jamais a pessoa vai se
sair dos trilhos, vai seguir outro tipo de caminho. Então a mãe, por conta da culpa, né, da criação, ela acha que ela é culpada pelo filho estar naquela condição, tá? É uma super pretensão e ilusão. Gente, toda ilusão vem seguida de uma desilusão, de uma frustração. Então é bom olhar a realidade, sim, fazer o menos fantasia possível, porque toda fantasia vai levar você para um outro caminho que geralmente não é aquele que vai ajudar na tua saúde. No caso da uretrite, o homem, né, que é o que tem mais facilidade a desenvolver a uretrite, é raiva pela sua vida afetiva não estar como ele gostaria, as fantasias que ele tem em relação à mulher dele. Ele também pode desenvolver a uretrite por conta da culpa que ele sente pelo relacionamento ter acabado. Vamos dizer que depois do término de um relacionamento ele desenvolve a uretrite. Ele acaba se sentindo responsável, culpado por aquele relacionamento não ter dado certo. À medida em que ele fica esperando que ela reaja diferente, ele fica depois, talvez ele não faça nada para melhorar e depois ele acaba sentindo culpa. Vamos por um exemplo. O rapaz estava lá com a esposa, de repente ele traiu a esposa e se arrepende, pede para voltar. A mulher aceita ele. Mas ela aceitou, você sabe que também ela tem lá o universo dela e deve estar cheia das ilusões dela. Ela aceitou achando que ele ia voltar maravilhoso, um homem mudado, um homem que valoriza a mulher que tem. Agora ele viu o que ele perdeu. E o cara simplesmente, por não querer se culpar, porque a gente tem muito medo de se sentir culpado, e isso é muito bom, não querer sentir culpa, mas o medo de sentir a culpa faz com que você não olhe claro as coisas. Ele simplesmente quer esquecer para não tomar responsabilidade pelo que ocorreu, né? Não que ela não tenha tido o fator dela que atraiu a traição, mas os dois lados têm sempre, né? 50-50. Então vamos dizer, ela foi ali, tá fazendo a parte dela, perdoou ele e tal, mas ele, como é que fica nessa história? Não, vamos começar do zero daqui para trás, mas ele não faz nada para que ela também se sinta melhor. E fica aquela coisa, ela não reage conforme ele gostaria, né? Ele queria que ela ficasse sempre feliz e alegre, ele não precisa fazer nada a mais, né? Não quer arcar com a responsabilidade dele de ter deixado uma rusguinha ali e fica cobrando que a esposa deveria já ter esquecido, que deveria. Tem coisas que a gente consegue realmente deixar passar e é o melhor que a gente tem a fazer, é deixar passar. A gente não esquece o dia que a gente quebrou um braço, a gente não esquece. São experiências que a gente lembra, não com dor, com mágoa, lembra. Então, às vezes, aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade em deixar o passado passar, tá ali com um homem que fez uma traição. Então, você imagina a bagunça que dá isso daí, né, gente? E vamos lembrar que tanto intestino preso, cistite, tudo isso são características também de pessoas que podem vir a ter problemas renais, pedra no rim, que também está relacionado a não deixar passar, a olhar muito para trás. Então, gente, a ideia da história qual que é? Olhar para o passado, ficar olhando para trás, ficar vivendo de passado, como diz, né? Quem vive de passado é museu. Não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, acaba com a saúde, com o sistema imunológico, acaba com tudo, com relações afetivas que podem ser muito bonitas e que podem dar frutos maravilhosos, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Um tem que deixar passar, o outro toma um pouquinho mais de responsabilidade, chega mais junto, ao invés de deixar o relacionamento chegar no ponto, às vezes, de um rompimento, de uma coisa tão bonita, veja as necessidades, não para suprir apego, mas para que aquilo seja uma relação mais legal e ela possa vir a corresponder com as coisas que você tem necessidade. Não fantasias loucas, que muitas vezes as fantasias que nós temos não tem como ser realidade para outra pessoa. Mas tudo conversando se entende, né? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado aí para as pessoas que têm cistite, uretrite. Esse entendimento da doença já vai ajudar você a conseguir uma melhora no seu quadro físico, no seu quadro emocional, tá bom? Um beijo para vocês e até a semana que vem. Ou até o próximo programa.